Olá, começa agora mais um programa Destaques e com a presença de referências nacionais e investimentos, o Grupo Otimista de Comunicação realizou nesse último fim de semana a terceira edição do Prêmio Otimista de Inovação. O prêmio celebrou a tecnologia em inúmeras vertentes. Em todas elas, o que havia em comum era a relação com as startups. São empresas que oferecem soluções inovadoras para desafios complexos, usando justamente a tecnologia como principal ferramenta. Estamos na terceira edição do Prêmio Otimista de Inovação. Cada dia o evento, a premiação está maior. Estamos conseguindo envolver esse universo das startups nessa competição que estimula o setor, estimula essa competição, incentiva esse setor econômico, entendeu? Que tem aí, você vê belíssimas empresas, grandes negócios que apareceram aqui, os jurados ficaram indecisos aqui, porque cada uma melhor do que a outra, todas mereciam ganhar. Então foi o altíssimo nível aqui que prevaleceu hoje aqui. A Compartilha foi a vencedora na categoria Futuro, voltada para empresas que estão em começo de operação. A startup busca reduzir perdas na transferência entre bancos de sangue e, dessa forma, ajudar a salvar vidas. A gente acredita muito, nessa integração da universidade com o poder público, de trazer realmente essa inovação, de poder fazer diferente em termos de gestão e melhorar essa gestão dos hemocentros, dos hemocomponentes. Então, estou muito feliz com esse prêmio, acho que é um reconhecimento de uma jornada e a ideia é que a gente possa continuar, possa aumentar esse número de doações, de redução de desperdícios e trazer essa transformação mesmo para a sociedade. Quem venceu na categoria Tração, pensada para empresas mais avançadas, foi a Lovell. A startup é uma recrutadora de talentos e usa a inteligência artificial para dar agilidade a contratações. Nos braços, a Paula segurava 2 troféus, porque além da categoria Tração, a empresa venceu na categoria Engajamento, definida por votação popular. Estou totalmente perplexa porque o pitch é muito curto e não começou do jeito que eu queria, mas graças a Deus deu para dar todas as informações que eram necessárias e o resultado foi muito positivo e só agradecer a todo o time da Lovell e os meus amigos que estão aqui acompanhando. Muito obrigada. A final teve transmissão ao vivo, na TV e na internet. A apresentação foi feita pela coordenadora de projetos do Instituto Senai de Tecnologia, Camila Forte, e pela jornalista Natália Bernardo, que há 3 anos idealizou o troféu. A cada ano a gente vê mais adesão, mais engajamento das startups, a gente vê que a comunidade abraça mais o prêmio, a gente recebe mais apoio e é um processo que dura 3 meses e o que a gente vê hoje aqui na final é o desfecho de tudo isso, um belo desfecho inclusive. 10 startups concorreram na final do prêmio, 5 em cada categoria. Elas foram avaliadas por 12 jurados. Um deles foi nada mais, nada menos que o maior investidor anjo do Brasil. João Kepler investe em negócios em fase inicial e é conhecido pelo sucesso nos empreendimentos financeiros. A participação indica um interesse nos negócios cearenses. Gerar renda, desenvolvimento econômico local. Esse é o principal objetivo dessa iniciativa do Prêmio Otimista, né? O prêmio é apenas simbólico, o que importa é o que vai acontecer depois, tá bom? Então, o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então, isso sim é o que eu digo que é apoiar o desenvolvimento econômico e democratizar o acesso ao capital e dar a mão a essas pequenas empresas, esses pequenos negócios que efetivamente estão trabalhando na nova economia e que vão ajudar o Estado ao desenvolvimento. As startups vencedoras foram contempladas com uma série de benefícios. São eles: serviços jurídicos, mentorias temáticas e disponibilidade de espaços para reuniões corporativas. O objetivo com isso é alavancar o resultado das empresas, além, é claro, de proporcionar visibilidade e de permitir que investidores façam com que os resultados dessas empresas sejam cada vez maiores.
A edição 2023 do Prêmio Otimista de Inovação foi marcada ainda pelo lançamento de editais para o mercado de inovação e startups do município de Fortaleza. O presidente da City Nova, a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação da capital, Luiz Saboia, foi quem anunciou a novidade aos convidados. Nós vamos lançar brevemente 3 editais, pelo menos 2 ainda em dezembro, né? Que é um edital para o desafio urbano da reciclagem, né, dos recicláveis da cadeia de bares e restaurantes, que é uma cadeia que produz muitos recicláveis. Esse reciclável tem valor, ele não pode ir para o lixo e para o aterro sanitário. Então, qual é a solução para que a gente consiga fazer a coleta seletiva com eficiência dessa cadeia? O outro desafio é um desafio que todas as grandes cidades brasileiras e sul-americanas hoje enfrentam, que é a questão, infelizmente, dos furtos de cabo de energia, né? Então, esse é um problema que gera uma série de impactos negativos, a rede semafórica para, falta de energia, o prejuízo financeiro. E nós somos já procurados por vários pesquisadores, inovadores e pessoas muito criativas com ideias que envolvem tecnologia, né, que envolvem inovação para enfrentar esse problema. Vamos lançar um edital para que essas empresas possam apresentar suas ideias e concorrer a esse prêmio para implementar a ideia. E talvez em janeiro a gente lance um também que é para a implementação de uma, a gente chamou de ilha ecológica inteligente, um equipamento, uma lixeira específica para receber recicláveis, mas que inteligente, que possa identificar, quem sabe com reconhecimento facial, quem é que está colocando o reciclável ali para que ele possa ser bonificado por isso. Então são 3 editais de muitos que virão pela frente, onde os inovadores e as startups podem apresentar suas ideias, né, e a partir daí, quem sabe, começar um grande negócio para a cidade e também para a geração de emprego e renda, que eu acho que isso também importa muito para Fortaleza. E a área do Clube de Engenharia do Ceará, na região limítrofe, entre os bairros Praia do Futuro e Vicente Pinzon, foi vendida à Tenda Negócios Imobiliários. Sobre esse assunto, eu converso com o Thiago Ronce, diretor-secretário do Clube de Engenharia do Ceará. Thiago, obrigada pela sua presença. Obrigado, Elaine. Thiago, fala um pouquinho da história do clube, né? Antes da gente começar a falar sobre a negociação em si. Ótimo. Um pouco da história para quem ainda não conhece. Sim. O Clube de Engenharia é uma entidade pioneira, né, na engenharia no estado do Ceará. Ele está completando ano que vem 90 anos e na sede da Prato Futuro a gente estaria em torno de 63 anos, que a primeira sede foi no centro, né, depois nós fomos para a Prato Futuro. Então é uma entidade que tem engenheiros históricos, né, como cito Zé Walter Cavalcante, Alberto Sá e mais outros engenheiros, né, que criaram essa questão da engenharia no Ceará, e a partir disso o Clube de Engenharia criou o Conselho de Engenharia, participou também da criação da Universidade Federal do Ceará, no Centro de Tecnologia da UFC, né? E hoje o Clube de Engenharia é considerado a entidade precursora do sistema Confecrea, que é uma denominação que o Conselho Federal nos deu por esse trabalho histórico, pioneiro, né, que a gente vem realizando. E ao longo dos anos a gente sempre trabalhou, além da questão dos objetivos sociais, né, como clube, também voltado à atividade de engenharia, principalmente na representação de classe, né, no CREA Ceará. E aí, como é que tem sido essas ações desde então, né, junto à comunidade, junto aos profissionais, agora nesse ano de 2023? Bom, e aí, ao longo desses anos, Elaine, a gente teve algumas dificuldades, né, por uma questão também do local, e aí uma questão que tem uma parte de muita dificuldade da corrosão, né, ela é conhecida, né, na Prato Futuro, né, e questões também tributárias. A gente pensou em remodelar, modificar o local da entidade, né, para um local mais, digamos assim, mais moderno, mais que a gente possa ter essa atividade de cursos, né, treinamento, que a gente sempre teve ao longo dos anos. A gente também foi a receber um prêmio do sistema Confecrea, da Medalha do Mérito, por ter realizado vários cursos, né, para a engenharia. E também a gente fez curso para a comunidade lá no local, né? Eletricista predial, bombeiro hidráulico, também era um trabalho comunitário que o Clube de Engenharia fazia naquele entorno da região. E aí a gente pensou nessa situação e aí sim apareceu a tenda, né? A construtora tenda, que é a que a gente realizou essa venda, né? Através da... E sobre essa negociação, como é que ela foi feita e como é que vai se dar daqui para frente? Pronto. Ela demandou um trabalho muito forte do Clube de Engenharia junto ao nosso corpo jurídico e o corpo de engenharia da tenda, né, para conseguir alinhar um processo, né, que é dentro do programa, né, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que a tenda plantou lá na Prato Futuro. É um projeto, digamos assim, bastante ousado, são 720 unidades, valorizando sempre o entorno, né. Isso vai criar muito emprego, no comércio, né, na área dos serviços, né, em geral também.
E vai ajudar também na questão tributária, né, que a Prefeitura também arrecadará, através desse empreendimento residencial, uma boa renda, né, para a própria Prefeitura. Certo? São empreendimentos de perfil econômico, é isso? Sim, perfil econômico, residencial, né? E a Prado Futuro sempre teve esse apelo, né, digamos, turístico, né? Também você ligar essa parte, né, do residencial turístico. E eu acho que é uma área que está se dinamizando muito, né, para aquela área da Prado Futuro, né, que são esses empreendimentos residenciais, digamos, compactos, né, que facilitam essa questão do turismo e também da moradia em si, né? Aliás, duas coisas, né? Foi isso que é a proposta da tenda, que eu achei bastante ousado e valoriza bastante a região, né? E a gente teve esse cuidado também, né, para a gente como engenharia, né, como histórico, né, como pioneiro, para que a Prado Futuro tivesse um empreendimento desse porte. Tiago, e daqui para frente, como é que são as ações que vocês estão pensando agora para 2024 também? Como é que vocês estão já formulando? Pronto. A gente sempre pensa, né, no futuro, né, que nós estávamos, né, que era a própria Prado Futuro, né? Agora o futuro, eu acho que nós temos que voltar para como a gente sempre teve, para a área tecnológica, da engenharia, custos, né, capacitação dos profissionais e discussões técnicas da cidade, né? Nós estamos abertos, como já era sempre, esse cuidado, né? Eu acho que as nossas áreas precisam ter, junto com os órgãos, né, uma discussão sobre o que nós vamos fazer, né, nas nossas áreas, né, questões urbanísticas, questões tecnológicas, de materiais, né, como a própria Prado Futuro. Isso está em voga, né, vide aí a questão desses cabos submarinos, né, usina de dessalinização e a questão de hotelarias também, residencial. Então, essas áreas a gente tem bastante conhecimento e corpo técnico dentro dos nossos associados para que possamos discutir isso, né. E aí o Clube de Engenharia quer continuar, né, nos seus próximos 90 anos, tratando da engenharia, da tecnologia e também, lógico, da questão social entre os seus engenheiros associados também. Tiago, e quantos associados fazem parte atualmente? Como é que faz para se associar? Pronto, o Clube de Engenharia, ao longo desses anos, né, ele teve um corpo associativo bastante elevado, mas diante das dificuldades, né, como eu relatei aqui, né, a gente está tentando voltar a reestruturar, né, para adquirir um novo corpo de associados, né, que a gente possa modernizar, né, e aí conseguir aderir mais associados, né. Hoje nós estamos no nosso e-mail, né, que é o clubedeengenharia.ca@gmail.com. A gente pode entrar em contato com a gente e aí a gente vai dentro desse processo de reestruturação, né, aderindo desses novos sócios, né, e é o processo que a gente está trabalhando hoje, né, que, como eu falei, a gente conseguiu um grande êxito nessa negociação, né, com a construtora Tenda. E agora nós estamos já partindo para essa situação da reestruturação da entidade, organizando-a, né, para o futuro. Tá, joia. Tiago, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Elaine. Estou à disposição para qualquer outro assunto, né, relacionado à engenharia, ao próprio Clube de Engenharia, tá? Obrigado. Obrigada mais uma vez. E foi realizada em Fortaleza a 18ª edição da maior feira logística do Norte e Nordeste, a Expolog, uma mistura de conhecimento, exposição e novos negócios. Confira. A edição 2023 trouxe ao centro do debate a discussão sobre governança e logística para a transição energética. Roberto foi um dos 200 expositores da Expolog. Ele representou o Porto de Fortaleza, referência nacional no comércio portuário de trigo, combustíveis e frutas. Nós movimentamos todo o combustível via marítimo que entra no estado do Ceará, entra pelo porto, pelas docas do Ceará. O gás que você consome entra pelo porto de Fortaleza, pelas docas do Ceará. Toda a fruta produzida do Rio Grande do Norte, parte no Ceará e alguma coisa da Bahia, sai pelo porto de Mucuripe, pelas docas do Ceará. Então, estar aqui nessa feira nada mais é do que um percentual de toda a movimentação marítima que sai do estado do Ceará para o mundo. Ao todo, 200 estandes mostraram negócios e perspectivas de futuro da logística, um ambiente considerado único para o desenvolvimento da logística no norte e nordeste do país. Aqui nós temos um ambiente único, onde há a transição da feira para o seminário de negócios, para a rodada de negócios, onde nós temos expositores focados na logística, expositores focados na logística no agronegócio. Então, nós temos também um hackathon e realmente são atividades muito importantes dentro do segmento logística.
O prefeito de Fortaleza, José Sarto, acompanhou a abertura da Expolog e visitou o estande da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Aqui tem uma ambiência de negócios desburocratizada, usando a inovação, tudo digitalizado, e certamente esse binômio aí que é o setor de logística e a Prefeitura de Fortaleza vai gerar, eu diria, muito dividendo produtivo para a economia da cidade, que já cresce e se consolida como a capital do Nordeste e um dos PIBs que mais cresce no Brasil. Além de ter sido importante para o relacionamento entre as empresas, a Expolog cumpriu um papel pedagógico. Ao todo, 75 palestrantes de todo o Brasil apresentaram discussões que podem gerar boas práticas e ser decisivas dentro das empresas. O empresário João Kepler é considerado o maior investidor anjo do Brasil, que é todo aquele empresário que tem experiência de mercado e que investe em negócios em fase inicial. Responsável pela abertura oficial da Expolog, João Kepler contribuiu com a palestra Nova Economia. Basicamente o que essas empresas precisam fazer para subir o nível de consciência empresarial, para gerar mais produtividade, mais desenvolvimento econômico, quais são as camadas de serviço, que tipo de plataforma de negócio. Então, muitas das coisas que eu vou trazer, eu aprendi no mundo das startups. Então, fazendo o link do que o investidor anjo tem de experiência para trazer para o universo de um segmento muito específico, é exatamente isso, resultado. O resultado com baixo custo, com muita eficiência, é o que a gente sabe fazer, é o que eu vou mostrar para eles. Nos estandes e nas palestras que ocorreram simultaneamente, a logística no agronegócio e o papel dela no processo de transição energética foram os temas explorados. Grandes empresas privadas do setor e representantes de equipamentos portuários, além do poder público, mostraram inovação, falaram sobre meio ambiente e fecharam negócios. A organização da Expolog comemorou a movimentação e os resultados. Foi feita uma parceria entre o Porto, entre a CSN, que vai ter um grande investimento no Porto do Pecém, e o Porto de Sines, para promover a exportação de agronegócio para a Europa, né? Então já foi um memorando de intenção, vai ter financiamento internacional e foi anunciado que a nova Transnordestina estará operacional a partir do segundo semestre de 2027 pelo presidente Pedro Brito. A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém levou os seus associados e apresentou tudo que já vem sendo desenvolvido também nesse ambiente, onde o hidrogênio verde será produzido em larga escala. A Termaco, especializada em movimentação e transporte de cargas, esteve presente mais uma vez na exposição para compartilhar o que está sendo empregado nesse processo de transição energética, onde o Ceará tem protagonismo. Tem sido assim, uma feira que está gratificando bastante a gente. São, como você falou, 18 anos num processo contínuo de evolução e com muitas novidades ligadas às questões que estão sendo postas hoje pelo governo do Estado, pela área industrial, que é exatamente a questão da transição energética, ligadas ao hidrogênio verde, e tendo o Porto do Pecém como uma grande plataforma logística dessas novas fronteiras que nós estamos começando a nos defrontar. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E o Teatro José de Alencar foi palco da 20ª edição do Prêmio da Construção. A homenagem destaca o ano de trabalho das principais construtoras cearenses e reconhece o esforço na inovação e na geração de empregos. A premiação de gala confirma um crescimento que já era esperado na construção civil do Estado em 2023. Esse ano foi um ano de crescimento, né? Crescemos mais 10% em relação ao ano passado. Geramos ao todo no Estado empregos diretos, mais 6 mil novos postos de trabalho, segundo o CAGED, e hoje estamos com 75 mil trabalhadores no Estado do Ceará. Então é um momento de celebração, de alegria e estamos muito esperançosos.
Para 2024, a expectativa é de gerar até 8.000 novos postos de trabalho no Ceará por meio da atividade. Pela grande representatividade do setor, a cerimônia reuniu empresários, autoridades públicas e representantes setoriais de destaque do mercado. Foram entregues premiações em 8 categorias da construção civil. A entrega da premiação contempla o trabalho anual das construtoras e reitera o desejo de crescimento do sindicato responsável pelo setor. A gente está tendo crescimento 21, 22 e 23, então o ciclo da construção civil é um ciclo longo, demora 5 anos para poder entregar o empreendimento. Então, como hoje os estoques estão baixos e como hoje existe essa oferta de crédito a taxas menores, a gente vai ter essa procura pelo sonho da casa própria. A gente espera que a gente cresça em 2024 algo aproximado entre 5% a 8%. A relevância do prêmio é justificada principalmente pela credibilidade da organização. As empresas que concorreram ao troféu Construtora do Ano estavam sendo analisadas desde o mês de julho deste ano. Com análises documentais, auditorias em obras e avaliação de boas práticas, o prêmio Construtora do Ano reforçou mais uma vez a importância econômica do setor para o Estado. A construtora Mota Machado recebeu o principal troféu da noite, o de Construtora do Ano. Representando o governo municipal, o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, lembra que, além do Estado, a construção civil cumpre função de protagonista na economia do município. A gente aprovou uma lei enviada pelo prefeito Sarto na Câmara Municipal, onde talvez hoje a cidade de Fortaleza é a que mais oferece benefícios para a construção civil. Nós temos, do ponto de vista da legislação urbana, favorecido bastante a construção civil com a outorga onerosa, em que os prédios na cidade de Fortaleza eles podem ser acrescidos, né, desde que se pague uma outorga ao município, e esse recurso é aplicado justamente nas áreas mais vulneráveis da cidade de Fortaleza. Então, isso é uma demonstração de que o município está trabalhando com o sistema legal, está trabalhando com o sistema tributário para favorecer a construção civil. E o novo conceito de infertilidade faz inclusão da comunidade LGBTQIA+, e solteiros. A nova definição foi consolidada em outubro pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. E sobre esse assunto eu converso com o Dr. Marcelo Cavalcante, médico especialista em reprodução humana. Está aqui comigo no estúdio. Dr. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, para a gente conversar um pouco sobre essa nova tendência, esse novo conceito que para alguns pode parecer pouco, mas quando a gente imagina nos desdobramentos desse novo conceito, é muito importante. E aí nessa decisão, né? Explica um pouco para a gente como é que se baseou isso e como é que vai ser daqui para frente. Bom, esse novo conceito foi proposto pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Então é algo ainda novo aqui no Brasil, mas quando uma grande sociedade propõe um novo conceito, as demais geralmente elas acabam acatando e fica aquilo ali aceito pela comunidade científica. Antes, era definido infertilidade conjugal quando um casal, e aí dentro desse conceito a gente conclui que seria um casal heterossexual, através de relações sexuais regulares, não conseguia alcançar uma gravidez após 12 meses de tentativa. E se a mulher tem mais do que 35 anos, admitia 6 meses. Então, conceitualmente falando, os casais homoafetivos que quisessem engravidar, eles não estariam encaixados nesse conceito. Com a proposta nova da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ele adicionou outras 2 condições. Além da anteriormente já consolidada, ele acrescentou 2 outras condições, que seriam pessoas, indivíduos que precisassem de alguma técnica de reprodução assistida para poder conceber, mesmo precisando de doação de óvulos, doação de espermatozoides ou de embriões, que aí é onde se encaixa os casais homoafetivos, que geralmente se você tem um casal homoafetivo feminino, geralmente se utiliza o óvulo de uma das parceiras com o sêmen de um doador para que ela engravide, ela, a doadora do óvulo, ou a sua parceira. Se fosse colocar dentro de um contexto de heterossexualidade, talvez essa mulher ela não tivesse
uma dificuldade para engravidar, mas pelo conceito ela passou a ser infértil, porque ela precisa de uma técnica de reprodução assistida para engravidar. E a segunda condição que foi acrescentada no conceito foi meio que para simplificar o processo, que é através da história, do exame físico ou de exames, se aquele indivíduo ele tem uma condição já previamente diagnosticada, ele não precisa esperar 12 meses para só então entrar no conceito de infertilidade. Então essas foram as duas novas condições que a princípio pode parecer algo simples, mas que isso passou a alcançar uma população que antes estava desassistida do conceito, apesar de já ter acesso às técnicas e estar conseguindo engravidar normalmente. No caso também, mulheres que já tenham colocado sua vida profissional, já chegou um certo tempo que senão agora eu quero ser mãe, e nesse caso solteiras, elas também podem, nesse sentido, serem mães? Sim, são incluídas no novo conceito, não havendo a necessidade de ser constituído um casal. A gente vê muito as mulheres optando por fazer o que a gente chama de uma produção independente, e que aí ela recorre a um banco de sêmen para ter uma amostra de sêmen e ela consiga engravidar. Da mesma forma, né, a gente pode imaginar, às vezes a gente fica imaginando um desejo somente da maternidade, mas existe o desejo da paternidade. Alguns homens podem querer ter filhos solos também, e aí ele precisaria ter um óvulo de uma doadora e aí um útero de substituição, uma barriga de aluguel. Então, diante da evolução da reprodução assistida e das inúmeras, vamos dizer assim, combinações de paternidade, de maternidade, viu-se necessário melhorar esse conceito, ampliar o conceito da infertilidade. E nesse caso, como é que está sendo isso, como é que é a questão desse trabalho aqui no Brasil, né? Na consciência também, né? Que a gente são países e culturas diferentes, né? Como é que é isso aqui no Brasil? O que a gente vê é que o acesso desses novos casais tem chegado com uma certa frequência, que a gente nota que a cada dia essa barreira tem caído. A única coisa que ainda impacta um pouco é em relação aos custos. A acessibilidade financeira ao tratamento ainda é uma barreira para esses casais. Você tem a opção de casais heterossexuais que vão conseguir engravidar naturalmente, em sua grande maioria, em torno ali de 15% a 20% pode ter alguma dificuldade para engravidar, mas a grande maioria desses que têm dificuldade para engravidar consegue engravidar com tratamentos mais simples. Uma pequena parcela realmente é que vai necessitar de uma reprodução assistida. Mas já os casais homoafetivos, eles precisam de uma reprodução assistida já no início das tentativas. Eles não têm, vamos dizer assim, outra alternativa a não ser o acesso à reprodução assistida. E esse conceito, o desdobramento desse conceito é justamente na pressão com que a saúde suplementar e que o serviço público ofereça esses tratamentos. Na hora que a saúde suplementar oferece um tratamento para o indivíduo, ela vai se basear naquele CID, no Código Internacional de Doenças, em que tem lá descrito aquela doença. Então hoje o CID, ele só está lá disponibilizado aos casais heterossexuais. Então, por isso que a importância da mudança do conceito vai além simplesmente de incluir esses casais hoje nos tratamentos. Isso vai ter um desdobramento talvez jurídico e de assistência à saúde suplementar mais adiante. Doutor, como é que estão sendo essas tecnologias, novas tecnologias voltadas para esses casais, né, para essas pessoas, né, no caso, não só casais, né, mas pessoas, enfim, que queiram ter filhos e não estão conseguindo, assim, essas tecnologias elas estão cada vez mais acessíveis, elas estão cada vez mais fáceis, digamos, no sentido de tanto financeiramente como também de resultados? Aqui no Brasil é um país que, por exemplo, na América Latina, a gente é responsável por mais de 50% dos tratamentos. Então, o Brasil é reconhecido pela quantidade, vamos dizer assim, o número absoluto de casos que são realizados, mas em termos proporcionais nós somos o 5º ou 6º na América Latina. A OMS estima que a gente precisaria, uma população, 1 a cada 1.000 habitantes precisaria fazer um tratamento de reprodução assistida. Aqui no Brasil a gente tem em torno de 1/5 dessa proporção esperada pela OMS.
Mas os resultados no Brasil são resultados muito bons, são resultados que se equiparam a grandes centros, e isso tanto no Norte e Nordeste, aqui no Ceará, em São Paulo, os resultados são muito bem parecidos. A maior dificuldade ainda acaba sendo o custo do tratamento. Mesmo tendo, se a gente for comparar a 10 anos atrás, hoje o custo é um pouco mais acessível comparado a 10 anos atrás, mas ainda um custo elevado para a grande maioria das pacientes. E infelizmente o nosso Sistema Único de Saúde não disponibiliza no nosso estado. São poucos os serviços disponibilizados pelo SUS no Brasil como um todo, talvez 5 ou 6 centros, eles mais concentrados no sul e sudeste do país. E os convênios, que seria a saúde suplementar, eles não cobrem nenhum tipo de assistência aos casais que têm dificuldade de engravidar. Teve uma decisão recente do STJ que de todas as técnicas de reprodução assistida, apenas o congelamento de óvulos para preservação da fertilidade em pacientes com diagnóstico de câncer. Esse foi um ganho no STJ, que ele obrigou os planos de saúde a fazer essa cobertura. Uma paciente, por exemplo, que tenha um câncer de mama e que vai precisar passar por uma quimioterapia, ela pode, antes da quimioterapia, antes do tratamento, fazer o congelamento dos óvulos, e isso coberto pelo plano de saúde, para em seguida ela fazer o seu tratamento. E no futuro, ela tendo obtido a sua cura, ela pode depois engravidar com aqueles óvulos, caso os ovários dela tenham reduzido o seu, vamos dizer assim, o seu funcionamento, a sua capacidade reprodutiva. A gente tem muito assim, hoje em dia os casais eles se formam cada vez um pouco mais tarde, né? As mulheres, assim, a gente, pela nossa independência, né, a gente já pensa assim, vou pensar em fazer a família depois. Primeiro a gente trabalha, estuda, né, enfim, faz a nossa carreira. Em qual período da idade da vida da mulher ela deve se preocupar com relação a isso? Ou é uma preocupação só das mulheres? Os homens também já começam a ter essa preocupação de, eu quero formar uma família, mas será que eu sou... Existe esse pensamento ainda de que, não, eu sou fértil a vida inteira, eu sou viril a vida inteira. Como é que está esse pensamento atualmente? Foi muito bom você ter tocado nesse ponto. A gente teve um estudo publicado esse ano, numa revista internacional, de alunas universitárias, né, estudantes universitários, sobre a temática da preservação da fertilidade, de quando que eles desejam engravidar. E o principal motivo que eles imaginam em adiar a fertilidade seria a realização profissional, investir na sua carreira, terminar os estudos. E isso impacta muito na mulher, porque ela tem um tempo ideal, né, o melhor período da sua fertilidade, e que isso vai geralmente até os 35 anos. Dos 35 anos em diante, ela passa a ter uma maior dificuldade, não só para engravidar, como também aumenta o risco de perdas gestacionais. No homem, isso é observado também, mas com idade já mais tardia, depois dos 50, 60 anos de idade, que começa a ter uma queda na fertilidade masculina. E hoje, esse novo perfil de adiar a maternidade e a paternidade tem gerado alguns problemas para esses casais. E que aí agora a gente disponibiliza a preservação da fertilidade, o congelamento dos óvulos, que caso a paciente opte por, vou fazer um meu mestrado, doutorado, um pós-doutorado, eu só quero pensar em ter filhos depois dos 35, 38 anos. Ela pode congelar os seus óvulos por volta dos 25, 26 anos, e quando ela for liberar para engravidar, caso ela não engravide naturalmente, ela tem aqueles óvulos de 25, 26 anos, que ela pode gerar um embrião e tentar engravidar com ele. Então, a chance dela engravidar aos 37, 38 anos vai ser aquela que ela teria aos 26 anos. Então, isso foi um grande avanço, assim, uma libertação nesse planejamento familiar, principalmente da mulher. Um diagnóstico de câncer, no caso, né? A mulher mais nova, diagnosticada, ou o homem também, pode ser, a partir desse momento, também fazer o congelamento, retirar os sêmens, pode ser feito isso antes do tratamento ou durante? Esse o recomendado é que a gente realize antes. Nem todo câncer vai levar à infertilidade, tá? Mas uma boa parte deles, principalmente homens ou mulheres que vão fazer quimioterapia,
ou alguma cirurgia que vai precisar remover esses órgãos, eles podem evoluir com a dificuldade para engravidar e uma infertilidade. Então, às vezes, naquele momento do diagnóstico, é um momento difícil, que muitas vezes ninguém comenta sobre esse assunto, porque eu quero primeiro estar viva, sobreviver, não estou querendo pensar em ter filho agora. Mas isso tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser oferecido a essas pessoas para que elas possam tomar a sua decisão. Tá? E com a evolução também no tratamento do câncer, vários tipos de câncer têm uma boa sobrevida, muitos deles evoluindo até para a cura. Então a gente tem também feito uma divulgação tremenda em relação a esse tema para que cada vez mais essas pessoas elas sejam orientadas e tenham acesso. E a questão do STJ ter obrigado os planos de saúde a fazer essa cobertura, isso foi um grande avanço para essas pessoas, esses homens e mulheres com diagnóstico de câncer. No caso, a infertilidade é genética, assim? Se essa mãe teve, a filha vai ter o filho, enfim, isso pode acontecer? São raros os casos de homens ou mulheres inférteis que têm uma origem genética, mas é possível. Por exemplo, na infertilidade masculina, às vezes, são indivíduos que têm uma doença chamada fibrose cística e que têm uma alteração anatômica no aparelho reprodutor. Né? Mulheres que têm um diagnóstico, por exemplo, de uma síndrome de Turner. Então, existem algumas condições genéticas que podem levar à infertilidade, mas não é o mais comum. O mais comum entre as mulheres é principalmente alterações da ovulação. Mulheres que têm uma dificuldade em ovular naturalmente, que às vezes precisam de medicações e, felizmente, são os casos que muitas vezes a gente consegue, com tratamentos mais simples, com que essas mulheres engravidem. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Tá, eu que agradeço, Elaine, sempre é bom vir aqui conversar com você e tocar nesses temas que são bem importantes para todo mundo. É sim, muito obrigada. Tá bom. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. E um grupo de empresários do ramo de iluminação aqui no Ceará criou uma associação para buscar maior competitividade, espaço aos negócios sérios e mais qualidade para uma das áreas de grande impacto econômico. A Acelume realizou um evento para discutir a importância da iluminação em projeto de arquitetura. Arquitetos e profissionais do design reunidos para falar sobre um dos setores essenciais para suas funções e projetos. O mercado brasileiro e cearense de iluminação esteve em pauta. Esse foi o primeiro encontro promovido pela Associação Cearense de Lojistas e Importadores de Produtos de Iluminação, criada este ano. O mercado de arquitetura de interiores, ele é um nicho da economia dentro da construção civil muito importante que movimenta tanto valores como também pessoas. Família, você vê que Fortaleza, o grande Fortaleza, é um grande canteiro de obra pós-pandemia. A qualidade de vida, o morar bem, eu mereço. Então, como o mercado ele ficou muito interessante, começou a ter muito aventureiro no mercado. E as lojas que fazem parte da Acelume são lojas que são tradicionais, que têm o cuidado com a entrega e não o comércio pelo comércio. Para quem trabalha com arquitetura de interiores, o encontro foi necessário. A iluminação tem papel fundamental nos projetos. A iluminação como um todo para o projeto de arquitetura e arquitetura de interiores, ela é responsável por N fatores. Sensações, tornar possível o uso dos espaços através de cenários, poder passar também o que a gente quer comunicar através desses espaços. Então, assim, um evento como esse, ele vem enriquecer através de um profissional que tem uma representatividade na área, em todo o país. Então é muito gratificante estar participando desse evento, e tão importante quanto é também a iluminação para todos os nossos projetos de arquitetura e arquitetura de interiores. Para estrear os encontros com os profissionais de arquitetura, a entidade trouxe o designer Valdir Júnior, com destaque no cenário nacional. A Acelume diz que pretende facilitar o acesso ao tema, discutir e desmistificar tudo o que envolve a iluminação. A iluminação ainda é algo muito inexplorado, ainda é uma barreira para muitos profissionais, inclusive profissionais que estão há muito tempo no mercado. Eles relatam que têm dificuldade com o projeto de iluminação. Então o Valdir Júnior ele é uma pessoa que ele facilita muito
o diálogo sobre iluminação. Esse é um mercado de muito crescimento aqui no país e um espaço de muitas oportunidades. Em média, são gerados 23 mil postos de trabalho em todo o Brasil. A indústria brasileira da iluminação estima um faturamento somente este ano, em 2023, de quase 9 bilhões de reais. A vice-presidente da associação, Rosiane Duarte, destacou que esse foi o começo de um verdadeiro movimento que deve ser de impacto no Ceará. Nós vamos desenvolver trabalho em conjunto, nós vamos comprar juntos, nós vamos negociar juntos, nós queremos ter representatividade no segmento da iluminação. É o pontapé inicial, onde nós estamos falando para o mercado, para o ecossistema da arquitetura, que é possível, de mãos dadas, a gente criar, inovar, crescer e contribuir. E no dia 14 de dezembro vai ser realizado o Prêmio Lixo Zero, evento que fomenta a sustentabilidade e promove o uso consciente de resíduos. Para falar mais sobre esse assunto e muito mais, eu converso com Rebeca Vermont, representante do Instituto Lixo Zero, está aqui comigo no estúdio. Rebeca, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, TV Otimista, também pelo convite, Elaine. Rebeca, falando sobre essa premiação, né? Conta um pouco para a gente como é que ela foi pensada, a programação agora, como é que está sendo tudo isso agora para dezembro, né? Isso. Bom, Elaine, nós estamos no 6º evento, né, promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil. O Instituto existe no país desde 2010 e nós fazemos parte de uma aliança global, né, a Zero Waste International Alliance. E dentro do ano inteiro nós desenvolvemos vários eventos que chamamos de calendário pedagógico para mobilizar a sociedade e as instituições, né, a atuarem pelo conceito lixo zero. E no fim do ano a gente costuma dizer que tem a festa, né, o momento de comemorar, o momento de reconhecer pessoas, iniciativas, projetos que fomentaram a pauta lixo zero e tiveram um grande impacto dentro do país. E dessa forma nós fundimos 2 grandes eventos. O primeiro é o Encontro Lixo Zero Brasil, onde a gente vai conhecer cases de todo o país. São 23 iniciativas, onde a gente vai passar o dia curtindo, apreciando, né, se inspirando através das práticas que são desenvolvidas. E à noite, no evento noturno, nós vamos ter um momento de condecoração, de premiação para reconhecer essas pessoas. Durante o dia, o evento acontece na Assembleia Legislativa, né, iniciando às 8 da manhã pontualmente. A gente tem uma programação riquíssima, também com outras ativações externas paralelas ao evento. Vai até às 16h30 e à noite nós retomamos o momento no Prêmio Lixo Zero, né, que está acontecendo pela 6ª edição, lá no Museu da Imagem e do Som, na sala imersiva, onde a gente vai ter uma experiência de reconhecimento direto desses atores. E aí vou dar um spoiler também muito legal, além de trazer as premiações a nível nacional, de projetos de impacto nacional, nós reconheceremos atores e iniciativas locais também para dizer como o Ceará é bom em atuar pelo Lixo Zero também. Rebeca, como é que está sendo essa ação aqui no estado do Ceará, né? Como é que as pessoas estão vivenciando isso, tomando para si, né? De fato colocando, conscientizando a respeito da sua responsabilidade pessoal para o coletivo? Eu costumo dizer, Elaine, que o lixo, né, ele é algo que consegue adentrar as pessoas para a pauta de sustentabilidade, porque ele incomoda, né? A poluição visual incomoda. Ele tem ali uma geração que muitas vezes é feio em alguns lugares, incomoda de alguma forma, e as pessoas começam a ficar mais sensíveis para a pauta quando elas conseguem se conectar com o problema do lixo. E aí existe toda uma outra cadeia que acaba sendo beneficiada porque as pessoas ficam sensíveis. E essa pauta, além de muita sensibilidade da população, gera muito engajamento, porque está todo mundo muito ansioso em querer entender como poder solucionar, a partir de práticas diretas nas suas residências, nas suas escolas, nas suas instituições, assim como as próprias gestões das cidades, né, estão tentando atuar para um processo de gestão mais eficiente dos resíduos, aumentar o número de impacto da reciclagem, da compostagem, de políticas públicas relacionadas a isso. Então, é um assunto que traz uma conexão com o público, né, com o consumidor final, com a população geral. E isso a gente representa através desses eventos pedagógicos que são promovidos por um coletivo de voluntários espalhados em mais de 3 mil cidades pelo país. A gente fomenta isso, né, engajando a sociedade, trazendo uma diversidade de debates e discussões para que a gente juntos consiga convergir e trazer proposição de soluções que saiam de casa, né, e alastrem aí por toda a cidade de forma muito benéfica. E como é que as empresas estão atuando também nisso, né? Uma pauta importante, uma pauta já falada da tão famosa ESG, né? Mas sobretudo sobre isso, né? Da real responsabilidade
de todos, né? Tanto a sociedade civil como também as empresas e o governo também. Como é que está sendo esse pensamento? Nós estamos aí numa onda, né, muito grande e muito sensível de preocupação também das instituições privadas. Elas têm uma grande responsabilidade por lei, né, por legislação nacional. As empresas que geram embalagens para o mercado, que incitam o desejo no consumidor, elas devem se responsabilizar pelo retorno dessas embalagens e por promover ações socioambientais para engajar o consumidor final a destinar corretamente, a reconhecer o papel do catador, a partilhar desse processo, né, que é de responsabilidade compartilhada de todos nós, de quem produz, de quem distribui, de quem faz a legislação, de quem destina o resíduo e também de quem cuida, que no caso o catador. Então a gente percebe que as empresas têm cada vez mais ascendido para a intenção de cumprir o que está previsto em lei relativo à logística reversa, que é destinar de volta para o processo produtivo suas embalagens, assim como apoiar projetos socioambientais que tenham grande solidez e grande relevância dentro da cidade para fomentar essa pauta e que a gente busque indicadores melhores. O Instituto também atua nessa articulação entre poder público e iniciativa privada, fazendo com que a gente possa pautar essas questões e que a gente possa atuar em conjunto. Hoje, inclusive, nós trazemos, na verdade, há vários anos, o Instituto já tem um braço que é a promoção da certificação lixo zero, né? Empresas, instituições que destinem mais de 90% dos seus resíduos para reaproveitamento, desviando isso de aterros, incineradores ou lixões, podem ser reconhecidos internacionalmente por essa boa prática. Isso é uma grande forma de poder reconhecer uma instituição séria, que leva a sério a gestão dos resíduos e que também pode ser apreciada, né, pode ser reconhecida por essa boa prática, inclusive fazendo uma grande influência, né, inspirando outras instituições também a chegarem nessa meta. Rebeca, e vocês também estão juntos ao Grupo Otimista nessa ação que já é conhecida, já está fazendo parte do calendário da cidade, né, que é a Operação Projeto Praia Limpa, né? Conta um pouco sobre esse trabalho que vocês vão estar realizando, como é que vai ser e também faz o convite para quem está assistindo. Vou deixar contigo. Tá, legal. Bom, pessoal, esse é um convite muito especial, né? Nós temos aí a alegria de poder atuar em parceria com a TV Otimista. No domingo, né, dia 3, nós vamos ter o evento Praia Limpa, o Otimista, que é um evento que traz uma animação territorial, que mobiliza a sociedade para a pauta de prevenção do lixo no mar, que é uma pauta muito importante, né, educativa, porque o lixo que está lá no oceano, ele não está principalmente pelas pessoas que jogaram aquilo ali na areia, vem principalmente das residências, da falta de gestão de resíduos correta, né, da falta de consciência da população, e a gente atua para que se tenha um momento de sensibilização, de visualização em que a população precisa interagir de forma integrada, e nesse evento nós vamos ter, além de um momento, né, de muito prazer musical, de poder ouvir do Nobre, né, trazendo ali uma animação. Nós vamos ter várias falas importantes, né, promovidas pela TV Otimista, para que a sociedade possa despertar pela sua responsabilidade também fundamental nesse processo. Além de programações com limpeza de praia, esse evento vai ter muita ação em gestão de resíduos, destinação correta com inclusão de catadores, vamos ter compostagem, reciclagem de bitucas de cigarro, ponto de entrega voluntária para chamar a população para também gerar a campanha de engajar e trazer os seus resíduos, além também de um trabalho muito importante de quantificar toda a pegada de carbono gerada pelo evento e a ação de neutralização dessas atividades com plantios de muda na Caatinga. Isso vai gerar um relatório de impacto fantástico, né, que deve inspirar todos os eventos aí também de 2024. Nós estamos na segunda edição atuando e vamos buscar a certificação lixo zero novamente para que a TV Otimista possa, né, também inspirar a cidade nessas práticas de gestão de resíduos em eventos. E é importante que junta toda a família, né? De manhã cedo você vai lá, vai auxiliar, pega o seu saco também, vai ajudar a família toda. Né? É um momento também de integração como um todo, né? Se fazer presente, se fazer pertencente e tomar para si a responsabilidade, que é todo mundo, né? E é muito legal de dizer que assim, vou limpar a praia, não vai resolver nada. É uma ação que, sem dúvida, gera um reconhecimento do indivíduo com o resíduo que está ali. Então, você não vai salvar o planeta, né, fazendo a limpeza da praia, mas você reconhece ali resíduos que você gera em casa. E aquilo te faz reforçar uma memória de que, poxa, como é que eu estou atuando lá dentro da minha casa? Como é que eu posso fomentar isso dentro do meu bairro, dentro do meu coletivo, dentro da minha escola, da minha instituição?
Então, é uma promoção de despertar educativo. E a limpeza de praia, né, nós estamos numa área litorânea, onde tem tartarugas, botos e outros animais marinhos que são acometidos, né, de risco de vida e de extinção por conta do lixo circulante que vem proveniente das cidades. Então, o que esse evento faz é fazer com que a gente tenha essa reflexão e entenda que lá dentro de casa, ou quando a gente faz as nossas escolhas diariamente, a gente pode ser mais responsável e contribuir para uma cidade mais limpa, né, e mais sustentável. Ok, Rebeca, para a gente encerrar aqui, deixa o teu convite para quem está assistindo também sobre esses dois trabalhos, né, tanto a premiação como a Pré-Otimista. Joia, obrigada. Então, mais uma vez, reforçar o convite para todo mundo. É dia 14 de dezembro, na Assembleia Legislativa, de 8 às 16h30, vamos ter muita inspiração conhecendo as pessoas e projetos que atuam pelo Lixo Zero no país. Por favor, acessem @Instituto Lixo Zero Brasil. Lá você vai ter o link de inscrição, o acesso ao evento é gratuito e à noite a gente pode fazer uma grande comemoração reconhecendo essas pessoas no Prêmio Lixo Zero, que vai acontecer a partir das 19 horas no Museu da Imagem e do Som. E eu falei pré-otimista, mas praia limpa, mas porque a gente é otimista sempre, né? Praia nunca limpa, deixa, o né? otimista. Exatamente. Pois muito obrigada, viu, Rebeca, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Elaine, esperamos todos vocês. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa super dica aí, não perde e faça a sua parte, é sempre importante a gente estar juntos nessa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.